Mateus capítulo 12 apresenta uma série de episódios que ilustram o confronto entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas, especialmente sobre questões como a observância do sábado e a natureza da autoridade divina. Neste capítulo vemos Jesus desafiando as interpretações e tradições estabelecidas pelos fariseus, redefinindo o conceito de santidade e obediência a Deus em termos de misericórdia, justiça e fé. Através de ações e palavras, Jesus revela a essência do reino de Deus, contrapondo-se ao legalismo rígido e ao formalismo religioso que haviam distanciado o povo da verdadeira adoração. Este capítulo é particularmente rico em ensinamentos sobre como Jesus cumpre e transcende a lei mosaica, demonstrando que ele é o Senhor do sábado e que suas obras de cura e bondade estão em perfeita harmonia com os propósitos de Deus para este dia. Ao mesmo tempo, Mateus capítulo 12 destaca a crescente oposição que Jesus enfrenta das lideranças religiosas, sinalizando os conflitos que terminarão em sua paixão e crucificação. Estudar Mateus capítulo 12 é mergulhar no coração do Evangelho, onde o amor de Deus manifestado em Cristo desafia nossas noções pré-concebidas de piedade e nos convoca a viver uma fé que se expressa através da compaixão ativa e do compromisso com a justiça. É uma chamada para entender a profundidade da graça de Deus que supera todas as barreiras legais e culturais, convidando todos a participar do seu reino. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado." Os fariseus ficaram indignados com os discípulos de Jesus por colherem espigas em um sábado, uma vez que consideravam essa ação como uma violação do mandamento do descanso sabático, conforme estabelecido na lei de Moisés. No judaísmo, o sábado, Shabá, é um dia sagrado de descanso e adoração a Deus, que começa ao pôr do sol na sexta-feira e termina ao anoitecer do sábado. A lei proibia realizar qualquer forma de trabalho nesse dia, como uma maneira de lembrar o descanso de Deus após a criação do mundo e a saída dos israelitas do Egito. Os fariseus, que eram rigorosos na interpretação e aplicação da lei judaica, tinham desenvolvido um sistema extenso de regras detalhadas sobre o que consistia trabalho no sábado. Eles acreditavam que ao colher espigas, os discípulos estavam realizando um tipo de trabalho proibido nesse dia. A indignação deles refletia uma compreensão legalista da lei, focada mais na obediência estrita a regras externas do que no bem-estar humano ou na intenção por trás da lei. A resposta de Jesus aos fariseus destacou a importância da misericórdia e da necessidade humana acima da prática rígida à letra da lei. Ele citou exemplos bíblicos como o de Davi comendo os pães da proposição para mostrar que a lei deveria servir ao homem, não o contrário. Jesus ensinou que o verdadeiro propósito do sábado era beneficiar as pessoas, não impor-lhe fardos. Ele se proclamou Senhor do sábado, enfatizando que ele tinha autoridade para interpretar a lei de maneira correta, colocando as necessidades humanas e a compaixão acima do legalismo. Uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensina nessa passagem é que a necessidade humana muitas vezes confronta a tradição religiosa. Os discípulos não estavam colhendo espigas naquele contexto num formato de trabalho. Eles estavam colhendo espigas no contexto porque estavam com fome. A necessidade deles, Jesus considera maior do que a prática rígida da lei no sentido tradição, porque era a interpretação dos fariseus que dizia que aquele ato era proibido. O Senhor Jesus, ele nos ensina em Mateus capítulo 9, versículo 13, dizendo: "Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios." O grande problema, muitas vezes, do distanciamento do ser humano para com Deus está no meio, isto é, nas pessoas que pregam o Evangelho. Porque em suas interpretações equivocadas, muitas vezes elas mais afastam as pessoas do que as aproximam do Senhor. O ensino de Jesus nos
deve fazer pensar sobre algumas questões atuais. Porque, por exemplo, essa questão do sábado no contexto deles foi resolvida pelo Senhor Jesus. Mas em nossos dias surgem outras necessidades. Por exemplo, mulher agredida pelo marido, que tem sua vida em risco, deve ou não divorciar? Essa é uma pergunta intrigante, mas é uma pergunta válida. Em Mateus capítulo 15, versículo 2, os fariseus fazem a seguinte pergunta a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Havia uma série de pontos interpretativos da lei que os fariseus transformaram em regras. A lei não dizia aquilo, era a interpretação deles que levava o povo a viver em opressão. Mas em seu ministério, o Senhor Jesus deixa muito claro que sua prioridade era atender às necessidades reais das pessoas, aproximá-las de Deus, livrá-la de seus pecados e atender às suas necessidades reais. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, está escrito: Jesus saiu e viu uma grande multidão, e compadecido deles, curou os seus enfermos. Esse é o desejo do Senhor Jesus: curar as nossas feridas, reunificar a nossa aliança com Deus, nos trazer de volta para o Éden, entende? Onde a comunhão é plena com o Senhor. E isso se dá por meio de um relacionamento vivo e íntimo com Deus. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. A explicação do Senhor Jesus é sensacional. Ele traz o exemplo de Davi quando estava fugindo de Saul para deixar claro que Deus não puniu Davi por ter errado, porque era de fato estritamente proibido que alguém que não fosse o sacerdote comesse os pães da presença. E fugindo de Saul, Davi não apenas comeu os pães da presença, ele mentiu sobre o motivo de estar ali. Jesus usa o exemplo de 1 Samuel capítulo 21, versículo 6 para mostrar que Deus é misericordioso. Sim, Davi errou, Davi mentiu, Davi quebrou a lei, transgrediu a lei. Mas Deus não o puniu por isso. O Senhor foi misericordioso. Então, por que não ser misericordioso com outras pessoas? Por que não ter misericórdia dos discípulos que estavam supostamente quebrando a lei? O Senhor Jesus, ele destaca a importância do contexto, de analisar o contexto, das circunstâncias na aplicação da lei. Por isso, em Marcos capítulo 2, versículo 27, ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu já fiz um estudo bem mais completo sobre o sábado e seu significado. Eu vou deixar o card aqui em cima, depois você pode conferir. O fato é que Jesus Cristo é Senhor tanto da lei quanto das necessidades humanas. O que o Senhor Jesus está ensinando não é um relativismo, não é um obedecer aos mandamentos somente quando nós quisermos ou der na telha. Não é disso que ele está falando. Ele está pedindo misericórdia, que o julgamento seja feito com misericórdia, que a aplicação seja feita com misericórdia. E segundo, qual é o contexto? O que a pessoa está vivenciando? Os discípulos estavam colhendo espigas porque estavam com fome. É exatamente essa sensibilidade e esse discernimento que nós precisamos ter em nossos dias com questões sensíveis à nossa fé. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus em seu ministério enfatiza o propósito do sábado, não como um fardo ou uma lista de proibições, mas como um dia destinado ao benefício e ao descanso do homem. Ele cura, ensina e liberta no sábado, demonstrando que a misericórdia e as necessidades humanas superam as regulamentações rigorosas impostas pelos líderes religiosos da época. Jesus ensinou que obras de bondade e necessidades básicas não violam o espírito do sábado. Ele repreendeu os líderes religiosos por suas interpretações legalistas e restritivas que perdiam de vista o verdadeiro propósito do sábado. Um tempo para refletir sobre a bondade de Deus, para a restauração física e espiritual e para fazer o bem. Sob a nova aliança, o sábado
como uma observância estrita do sétimo dia, é reinterpretado através da luz da liberdade cristã. A ênfase não está mais em uma observância legalística de um dia específico, mas na realidade espiritual que o sábado simboliza, o descanso completo em Cristo. A carta aos Hebreus, especialmente o capítulo 4, explora essa ideia apresentando Jesus como nosso verdadeiro descanso sabático, onde encontramos repouso para as nossas almas. No primeiro século do cristianismo, observa-se uma mudança do sábado judaico para o dia do Senhor, isto é, o domingo, em comemoração à ressurreição de Jesus. Isso não significa que o princípio do descanso e adoração semanal tenha sido abandonado, mas que a ênfase mudou para celebrar a nova criação inaugurada pela ressurreição de Cristo. A observância do sábado na nova aliança é um convite para viver de acordo com os princípios do reino de Deus, praticando a justiça, a misericórdia e a fé. Cristãos são chamados a entrar no descanso de Deus diariamente, confiando em Cristo para sua salvação e descansando de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Portanto, o sábado na nova aliança supera a observância de um dia específico da semana, apontando para uma realidade mais profunda: o descanso espiritual e a redenção encontrados em Jesus Cristo. Os cristãos são convidados a celebrar este descanso eterno em Cristo, vivendo de maneira que honre a Deus todos os dias, refletindo sua graça e amor ao mundo. O Senhor Jesus valoriza muito mais a misericórdia do que os rituais vazios. Ele mesmo deixa isso claro: se vocês tivessem entendido, vocês perceberiam que eu desejo misericórdia e não sacrifício. Ele está repetindo o que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6. Onde o Senhor Deus diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus não quer que eu e você vivamos uma religião vazia. Ele quer que nós tenhamos a nossa mente e entendimento renovado para entender o que de fato significa servi-lo. Jesus Cristo é o mestre do coração humano e do caminho da graça. Em João capítulo 1, versículo 17, ele diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus não está mudando no sentido de o caráter de Deus mudou em Jesus. Não, é porque nós estamos vendo o caráter de Deus tal como ele é. Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Ele nos convida a viver uma vida íntima com ele, em espírito e em verdade. E isso supera em muito, meu irmão, minha irmã, a observância de regras e tradições humanas. E partindo dali entrou na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles perguntaram-lhe dizendo: é lícito curar nos sábados? Para o poderem acusar. Jesus esclarece que o sábado, como instituição divina, foi criado para beneficiar o ser humano e não para ser um fardo ou fonte de sofrimento. Isso significa que o bem-estar humano deve ser uma consideração fundamental na observância do sábado. A intenção original de Deus ao estabelecer o sábado era proporcionar ao homem um tempo de descanso e renovação, tanto física quanto espiritualmente. Ao dizer isso, Jesus critica a interpretação rigorosa e legalista dos fariseus que se concentravam mais nas regras específicas de observância do que no espírito por trás dessas regras. Ele desafia a visão de que a observância religiosa deve ser marcada por restrições que ignoram as necessidades humanas básicas. A declaração de Jesus reafirma a importância de misericórdia, compaixão e cuidado pelo próximo como princípios que superam as regras cerimoniais. Isso está alinhado com seu ensino geral de que o amor a Deus e ao próximo são os maiores mandamentos. Implicitamente, Jesus está afirmando sua autoridade para interpretar a lei, inclusive as regras do sábado. Ele, sendo o Senhor, tem o poder de explicar o verdadeiro significado e propósito das leis de Deus. Uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensina nesse contexto é que misericórdia, a prática da misericórdia, não tem agenda nem horário. Sim, não existe um dia, um momento específico para praticar o amor de Deus ao próximo. E isso fica muito claro em Lucas capítulo 10, versículos de 33 a 34, onde o Senhor Jesus conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano estava viajando, estava vivendo sua vida rumo aos seus compromissos, mas no caminho ele encontrou um homem desacordado, que havia sido ignorado pelo sacerdote, pelo levita,
Mas ali um samaritano, considerado pelos judeus como um desgraçado, alguém indigno, parou, cuidou do homem e arcou com todas as suas despesas. Não há um momento específico para ser gracioso com as pessoas. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando nós esquecemos de praticar o amor ao próximo e focamos mais na prática estrita da religião, esquecendo o amor ao próximo, a nossa religião é vazia. E o apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele diz isso. Mesmo que eu entregue o meu corpo em sacrifício, se não tiver amor, nada vale. Jesus deixa muito claro que as necessidades humanas superam a tradição religiosa. Marcos capítulo 2, 27, deixa isso muito claro. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Além do mais, devemos lembrar que o cuidado ao próximo é uma forma de adoração a Deus. Sim, adorar a Deus é muito mais do que cantar. Adorar a Deus é um estilo de vida. Por isso Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em Tiago capítulo 1, versículo 27 está escrito: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Perceba o verdadeiro sentido da religião. É muito mais do que levantar a mão no culto ou chorar ou gritar. É a prática do amor ao próximo. E é muito importante refletirmos sobre isso, especialmente na nossa geração, em que as emoções muitas vezes, ou o subjetivo amor a Deus, é mais valorizado do que o amor prático ao próximo. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Quanto mais vale, pois, um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos sábados. O que Jesus está nos ensinando é que a vida é mais valiosa que a lei. Mas isso não significa que a observância ao mandamento é relativa. Significa que sua vivência deve ser sob a perspectiva da misericórdia e bondade de Deus. Há na Bíblia vários casos em que, ao invés de aplicar a punição merecida, Jesus oferece graça. Vários casos. Mas eu vou citar aqui o mais famoso: o da mulher adúltera, registrada em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. É importante pontuar algumas coisas aqui. Ela foi pega no ato. É em flagrante. Levada até Jesus. A lei dizia que ela deveria ser publicamente apedrejada. Isso está escrito na lei. Mas o que Jesus faz? Jesus não diz que ela é inocente. Jesus só deixa claro que as pessoas que vão julgá-la não podem fazer isso. E então, eles abandonam suas pedras e vão embora. Quando fica apenas Jesus e a mulher, ele sim poderia julgá-la. Mas ele não faz. Ele a despede em paz, dizendo: não peques mais. O que Jesus está nos ensinando aqui? A punição merecida não foi aplicada, mas sim a graça. Jesus está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, não é que nós relativizemos a observância ou o amor a Deus ou a santificação. Ele só está nos ensinando, nos ordenando a olhar para o outro com misericórdia, dando chance, dando uma segunda chance. E por que isso? Porque cada ato de bondade reflete a imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Após o Éden, essa imagem ficou corrompida, ficou borrada. Mas ainda assim, é feitura do Senhor. A empatia, ou o colocar-se no lugar de outro, faz total diferença no relacionamento com o ser humano. E nesse sentido, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, vista essa roupa, vista a roupa do amor ao próximo. Essa é a invocação, a exortação do apóstolo Paulo. Se revista com essa mentalidade. Entende? É isso que o Senhor Deus espera de mim e de você. Que nós tenhamos misericórdia das pessoas, como Ele teve de nós.
Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Os fariseus, porém, tendo saído, formaram conselho contra ele, sobre como o poderiam matar. Tem algo nesse texto que chama muito a atenção, e particularmente a mim, enquanto eu refletia nesse texto, especialmente dessa vez, me saltou à mente, ao coração. A verdadeira bondade enfrenta a oposição. Sim, o Senhor Jesus estava sendo bondoso, e perceba, Jesus estava num ambiente de religião. Eram os representantes de Deus da época, os fariseus, estavam ali querendo impedir a Deus de fazer o que era um ato de bondade. Mas ainda assim, Jesus, ele não respeitou a atitude dos fariseus, entende? Ele foi bondoso mesmo com oposição. E por que isso? Em João capítulo 3, versículo 20 está escrito: pois todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A oposição dos fariseus não era por amor a Deus, era religiosidade. Eles não entendiam quem Deus era de fato, e o Senhor Jesus lhes estava apresentando Deus de fato, mas eles não o reconheceram. Jesus nos ensina que a compaixão não espera a aprovação. E isso me ensina muito sobre posicionamento. Muitas vezes eu e você, enquanto igreja, nos calamos. Ficamos calados, não nos posicionamos porque nós não queremos arranjar confusão. Mas esse texto deixa claro que isso é um erro. Jesus se posiciona. Ele poderia não ter curado o homem aquele dia, poderia ter deixado para o domingo. Ele poderia não ter levantado essa decisão, ele poderia ter se omitido, mas ele não o fez. Jesus provocou a discussão, entende? Porque para Jesus, revelar quem Deus é de fato é mais importante do que seu bem-estar. E em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, os apóstolos Pedro e João, eles fazem a mesma coisa. Os fariseus, os líderes da lei, estão ali ordenando que eles não preguem mais o nome de Jesus. E eles dizem: julgai entre vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Essa deve ser a minha e a sua reflexão. Antes, nós devemos ouvir a quem? As pessoas ou a Deus? Nós devemos obedecer a quem? Ao que a Bíblia diz, ao que o Senhor Jesus diz? Ou as pessoas? O amor, não a guerra, não a confusão, é uma força revolucionária. Ele deve ser a motivação das nossas obras. Não é sobre colocar o nosso ponto de vista como certo. Não se trata de ter razão, se trata de ter amor genuíno. Em 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se nós amamos a Deus de fato, nós não podemos permitir que o medo nos domine em todos os aspectos, tanto na prática do cristianismo, quanto na observância aos mandamentos do Senhor Deus. Que eu e você possamos ser uma expressão real do amor de Deus, tanto para com as nossas próprias vidas, como para com o próximo. Isso é agradável ao Senhor. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Depois que o Senhor Jesus percebeu que a intenção dos fariseus era matá-lo, ele continuou seu ministério fazendo o bem. Isso é revolucionário. Ele não recuou, ele não mudou a estratégia. Ele continuou fazendo o bem. E veja como o bem, o diabo, ele trabalha para suprimir o bem. Não pense, eu e você não podemos pensar que ao fazer essa escolha, nós não teremos de lidar com a mesma oposição. Muitas vezes eu e você ficamos esperando a circunstância ideal, ou nós ficamos esperando a aprovação das pessoas para fazer o bem. Nós não devemos cometer esse erro. Veja Jesus, mesmo em oposição, sua vida agora estava em jogo. Ele não recuou.
E nós vamos ver, nós sabemos que o posicionamento de Jesus foi quem levou ele à cruz do Calvário. Se Jesus fosse um meio termo, alguém morno, que não se posicionasse, ele não teria ido para a cruz. Mas foi o seu posicionamento, o seu amor ao Pai até o fim e também a nós que o levou até a cruz. Mas da mesma forma como ele morreu e ressuscitou, eu e você também podemos ter a mesma esperança. A compaixão do Senhor Jesus precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós não conseguiremos acabar com todas as necessidades, mas nós podemos ser bênção na vida de alguém próximo a nós. Quem é o seu próximo hoje? Quem é o meu próximo hoje? Nós podemos ser bênção na vida deles. Nós não vamos conseguir acabar com todos os problemas e necessidades da humanidade, mas nós podemos ser resposta para alguém que está próximo a nós. Em Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16, ele fala sobre isso, sobre se alguém estiver necessitado de roupa ou do alimento de cada dia, e nós dissermos a ele, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, não fizermos nada para lhe ajudar, do que adianta a nossa fé, a nossa religião? De nada adianta. O Senhor Deus não quer que nós vivamos o cristianismo apenas ocupando espaço na igreja. Ele quer que nós sejamos igreja, que nós sejamos resposta de oração, que nós sejamos uma bênção. E a curar, é muito mais do que restaurar o corpo. É tocar a alma. E no Salmo 147, versículo 3, o salmista diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Deus é especialista em curar corações quebrados e sarar feridas. E Ele quer que eu e você sejamos suas mãos. Cura as nações. E nesse sentido, algo muito importante precisa ser dito. A verdadeira ajuda ou a verdadeira generosidade não busca aplauso. Eu lembro, minha mãe sempre gostou de assistir ao SBT, aos programas de domingo. E Gugu, eu vou citar Gugu porque é o que eu lembro, é o que eu vi. Ele fazia muitas obras de caridade no domingo e mostrava, entregando casa às pessoas ou reformando seus móveis e tal. Eu cresci e entendi que fazer isso nesse sentido, com esse objetivo, está errado. Sim, nós devemos abençoar as pessoas com a mão direita de forma que a esquerda não veja. Eu não posso usar a generosidade fazendo dela uma plataforma de autopromoção, entende? Provérbios capítulo 21, versículo 3 diz, praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Sim, mas essa generosidade não deve ser usada para autopromoção, para mostrar, olha como ele é bom, como ele é generoso. Isso não é agradável ao Senhor. Nós devemos fazer isso em oculto, obviamente, mas devemos sim estimular uns aos outros para sermos generosos e bondosos para com o nosso próximo. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado a quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. A profecia citada em Mateus é originalmente escrita em Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 4. O texto começa afirmando que o servo é escolhido por Deus e tem sobre si o deleite do Senhor. Isso destaca a estreita relação entre o servo de Deus, onde o servo é sustentado e amparado por Deus. A referência ao servo como meu eleito e em quem minha alma se compraz, destaca como ele é único e que conta com a aprovação divina de sua missão. A profecia menciona que Deus colocará seu espírito sobre o servo, capacitando-o a executar sua missão. Esse aspecto enfatiza o caráter espiritual e divinamente ordenado da missão do servo, que não se baseia em força humana, mas no poder do Espírito. O servo trará justiça às nações, mas de uma forma que desafia as expectativas. Ele não fará isso através da violência, do clamor ou da força, mas de maneira gentil e eficaz. A justiça mencionada aqui vai além da legalidade ou do julgamento. É uma restauração de todo o mundo à ordem e harmonia pretendidas por Deus. Isaías descreve o servo como alguém que não grita nem levanta sua voz nas ruas, uma figura de mansidão e paciência. Ele não esmaga o caniço rachado nem apaga o pavio fumegante.
simbolizando sua compaixão e cuidado para com os fracos e os feridos. Ele é apresentado como uma fonte de esperança, não apenas para Israel, mas para todas as nações. A profecia conclui com a afirmação de que o servo estabelecerá a justiça na terra e que as terras distantes esperarão na sua lei. Isaías descreve o servo como alguém que não grita nem levanta a sua voz nas ruas, uma figura de mansidão e paciência. Ele não esmaga o caniço rachado nem apaga o pavio fumegante, simbolizando sua compaixão e cuidado para com os fracos e os feridos. Ele é apresentado como uma fonte de esperança, não apenas para Israel, mas para todas as nações. A profecia conclui com a afirmação de que o servo estabelecerá a justiça na terra e que as terras distantes esperarão na sua lei. Isso indica o alcance universal da missão do servo, transcendendo fronteiras nacionais e étnicas, e trazendo uma nova forma de relacionamento entre Deus e a humanidade. No contexto do Novo Testamento, Mateus interpreta Jesus como o cumprimento dessa profecia. Ele vê as ações e o caráter de Jesus, sua maneira de ensinar, curar, mostrar compaixão e promover a paz, como a realização da descrição do servo de Isaías. Assim, essa profecia é fundamental para entender a identidade de Jesus como o Messias e sua missão de trazer salvação a todas as nações. Uma das coisas que é muito importante destacar com relação ao caráter de Jesus e essa profecia é que Jesus, ele não ganhou no grito, entende? Jesus não ganhou porque gritava muito. Jesus não ganhou porque se expressava muito, porque promovia muita agitação, porque levava as pessoas ou as massas em protesto. Ele não ganhou por isso. A profecia dizia que ele não faria isso. Na sua maneira comedida, ou no seu silêncio, digamos assim, a missão de Jesus ecoou e mudou o seu contexto e continua mudando através dos séculos. Isaías 42:2 diz: Ele não gritará, nem levantará sua voz, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Jesus não era um promotor de agitação. Jesus não era um organizador de protestos, entende? Não foi isso que fez ele ganhar. O que o fez ganhar, o que o fez vencer a batalha contra o diabo, foi o Espírito Santo. O Espírito é a força que impulsiona o ministério de Jesus e a prática da justiça. Não é à toa que ele ora para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque não é no grito que nós vamos ganhar. Não é pela nossa capacidade de promover ajuntamentos e grandes protestos. É pela força do Espírito. E Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você quer mudar o mundo, cristão? Seja cheio do Espírito Santo. Jesus é reconhecido por Deus. O Pai o ama. E ele deixa isso muito claro. O Pai ama a mim e a você. Cada um de nós recebeu da parte de Deus um propósito específico. E Jeremias capítulo 1, versículo 5 é um excelente exemplo disso. Ele diz a Jeremias: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. A João Batista, ele diz algo semelhante. Isso me faz pensar, o salmista diz que quando ele ainda era uma matéria informe, ali o Senhor ouviu. Não é exagero pensar que Deus tem um plano para você e para mim. A vivência desse plano e projeto de Deus é a melhor versão das nossas vidas. Eu e você não devemos querer viver a vida que as outras pessoas idealizaram para nós. O sonho de outras pessoas para nós, ou o projeto delas para nós. Nós devemos querer viver o bom plano de Deus para nós. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Jesus é o porto seguro para os corações quebrados. Veja o que diz a profecia sobre ele. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Aquele que está fraco, aquele que está quebrado, enfraquecido, não. No Salmo 34, versículo 18, o salmista diz: O Senhor
está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de quem precisa dele. Como está a sua necessidade de Deus? Como o seu coração anseia por Deus? Com relação a Jesus, é muito interessante pensar que a voz da verdade não precisa de um palco específico para ser ouvida. Jesus se fazia ouvir porque era a voz da verdade. Ele não ficava esperando o momento ideal, entende? Ele cumpria o ministério e a vocação que o Senhor Deus lhe havia dado. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, nós vemos um momento muito interessante. O profeta Elias está na caverna. Ele não quer mais continuar o ministério, mas Deus ordena que ele siga em frente e o Senhor vai falar com ele. E ali, em 1 Reis 19, 12, nós lemos: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro, e ali o Senhor estava. Deus, ele pode falar na tempestade, na tormenta, no terremoto, como ele fez no Monte Horebe, no Sinai. Mas ele também fala por meio do sussurro suave. Precisamos ter um coração atento à sua voz. Precisamos estar dispostos a ser uma voz profética. A profecia também diz que em seu nome todas as nações encontrarão paz. Zacarias capítulo 9, versículo 10 diz que ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém, e os arcos de guerra serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele vem para estabelecer a paz tanto em nossos corações, como em breve ele voltará para dar fim a todas as guerras, e estabelecer a paz na terra. Ali não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem pranto, nem clamor algum, porque o Senhor estará reinando sobre a cidade, sobre a terra. Nós podemos esperar isso, porque o Senhor Jesus, ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Os fariseus decidiram matar a Jesus, e nada que o Senhor fizesse os levaria a crer. Seu coração estava endurecido pelo pecado e incredulidade. Então eles queriam justificar seus erros, acusando o Senhor Jesus. Com relação a isso, é importante que nós tenhamos em mente algumas coisas. O Senhor Jesus, ele revela o poder de Deus através dos milagres. Os fariseus estavam atribuindo suas obras ao diabo, mas é importante que eu e você tenhamos em mente que Jesus revela o poder de Deus através dos milagres. E em João capítulo 2, versículo 11, isso fica muito claro. Ali está escrito: este sinal, isto é, transformar água em vinho, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, os milagres revelam a divindade de Jesus. Além disso, seu ministério deve gerar em mim e em você o crer. Devemos refletir com relação à nossa fé ao olhar a vida e obras do Senhor Jesus, porque o ministério de Jesus é um fato, tá? A partir do momento que Jesus morre e ressuscita, ele valida todo o seu ministério como sendo Deus. Ele venceu a morte e o inferno. Então, ao ler os evangelhos sob essa perspectiva, nós estamos vendo ali Deus manifestando suas obras por intermédio de Jesus. E em João capítulo 10, versículo 38 está escrito: mas se as faço, ainda que não creais em mim, crede nas obras, para que saibais e entendais que o Pai está em mim e eu nele. Então, ao ler os milagres de Jesus na Bíblia, nós estamos vendo, meu irmão, minha irmã, o cumprimento das profecias e a revelação da divindade de quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Outra coisa que é importante ter em mente aqui é que a incredulidade não diminui a verdade do milagre. Não é porque você ou eu não creiamos, não é o fato de eu ou você não crer no que está escrito, que isso torna o que isso desfaz o fato, entende?
Não, a nossa incredulidade não afeta em nada o fato. E nesse sentido, Marcos capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: E maravilhou-se da incredulidade deles, e percorria as aldeias em redor, ensinando. Perceba, Jesus estava maravilhado com a incredulidade dos nazarenos, mas isso não o parou. Jesus estava maravilhado com o fato de que eles não acreditavam que ele era o Messias, mas isso não o impediu de continuar pregando e curando, entende? Jesus não vai deixar de ser Deus porque alguém não crê nele. Jesus não vai deixar de ser Deus porque outras nações o perseguem ou proíbem a pregação do Evangelho. Ele continua no trono e em breve ele voltará. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, responde com uma parábola lógica, destacando a incoerência de suas acusações. Ele explica que um reino dividido contra si mesmo é destruído e não pode subsistir. Portanto, se Satanás expulsa a si mesmo, ele estaria criando divisão e destruição dentro de seu próprio reino, o que é ilógico. Essa analogia serve para mostrar que a acusação dos fariseus não tem fundamento. No versículo 27, Jesus continua seu argumento questionando os fariseus sobre por quem seus próprios seguidores expulsam demônios, apontando para um padrão duplo em sua lógica. Se eles atribuem as ações de Jesus ao poder demoníaco, então devem aplicar o mesmo raciocínio aos seus discípulos que também realizam exorcismos. Isso destaca a inconsistência nas acusações dos fariseus e sugere que eles reconhecem, ainda que implicitamente, a existência de um poder divino nos exorcismos. No versículo 28, Jesus faz uma afirmação fundamental. Se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até eles. Essa declaração tem profundas implicações teológicas, porque deixa claro que as ações de Jesus não são meramente atos de poder, mas sinais da presença e inauguração do reino de Deus. É uma evidência direta de que o poder de Deus está operando através de Jesus, contrariando as acusações dos fariseus. No versículo 29, para ilustrar ainda mais seu argumento, Jesus usa a parábola do homem forte. Ele questiona como alguém pode entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens sem primeiro amarrá-lo. Essa analogia é uma referência direta ao seu poder de expulsar demônios, deixando claro que Jesus, ao realizar exorcismos, está de fato amarrando Satanás, o homem forte, e assim demonstrando seu domínio sobre as forças do mal. Isso simboliza a vitória de Jesus sobre o mal e confirma sua autoridade divina. Em Mateus capítulo 12, versículos de 25 a 29, Jesus não apenas refuta as acusações dos fariseus, mas também revela importantes verdades sobre seu ministério e a natureza do reino de Deus. Ele desmantela o argumento frágil dos fariseus, afirmando sua autoridade divina e apontando para a realidade do reino de Deus manifestando-se através de seus atos. Esse trecho enfatiza a soberania de Jesus sobre o mal e a importância de reconhecer o verdadeiro poder de Deus em sua missão. O poder do Senhor Jesus sobre o mal, sobre o diabo, é uma evidência clara do reino de Deus. E em 1 João capítulo 3, versículo 8, está escrito: Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A derrota de Satanás já está garantida por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: E despojando os principados e as potestades, expôs-nos publicamente e deles triunfou na cruz. Ou seja, o Senhor Jesus no Calvário derrotou Satanás e seus demônios, o império das trevas. Reconhecer isso pela fé é reconhecer a chegada do reino de Deus. E em Marcos capítulo 1, versículo 15, o Senhor Jesus diz: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos
e crede no Evangelho. Os milagres, os sinais, o ministério de Jesus é uma evidência clara de que o reino de Deus está entre nós. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. No versículo 30, Jesus estabelece um princípio fundamental sobre a natureza da escolha espiritual. Não há neutralidade no reino de Deus. Não se pode ser indiferente a Jesus. Estar por Jesus significa seguir seus ensinamentos e aceitar sua divindade, enquanto estar contra ele é rejeitá-lo. A ideia de ajuntar versus espalhar também deixa claro que aqueles que não contribuem para o avanço do reino de Deus, na verdade, trabalham contra ele. Nos versículos 31 e 32, Jesus introduz o conceito do chamado pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é descrita como uma exceção à misericórdia de Deus que cobre todos os outros pecados e blasfêmias. Isso é entendido como a rejeição persistente e consciente da graça de Deus manifestada através da ação do Espírito Santo, especialmente em relação ao testemunho do Espírito sobre a identidade e missão de Jesus. A distinção entre falar contra o Filho do Homem e contra o Espírito Santo pode refletir a gravidade de fechar o coração à obra redentora de Deus, mesmo diante de evidências claras e reveladas pelo Espírito. Este trecho de Mateus apresenta ensinamentos profundos sobre a necessidade de reconhecimento e aceitação de Jesus como o Messias e sobre a seriedade da rejeição ao Espírito Santo. Jesus enfatiza que a decisão de segui-lo exige posicionamento e carrega consequências eternas. A advertência sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo serve como um sério lembrete da importância de não resistir à convicção e à obra do Espírito, que é fundamental para a compreensão e a aceitação da verdade de Deus. Este ensinamento destaca a misericórdia e o perdão de Deus disponíveis para todos os pecados, exceto para a rejeição deliberada e persistente da verdade revelada pelo Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado único, e eu acredito que o melhor entendimento dele se dá na explicação de Hebreus capítulo 10, versículos de 26 a 27. Onde está escrito: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. A meu ver, a blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais do que palavras. É muito mais do que algo que eu e você ou o pecador venha a dizer. É uma rejeição consciente ao Espírito Santo. É uma rejeição consciente à pessoa de Jesus. A pessoa ou o pecador ouve sobre quem é Jesus, entende a pregação do Evangelho, mas não se arrepende. Ao meu ver, a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. E qual é a base ou um dos fundamentos em que eu acredito? É João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, uma escolha deliberada de rejeição ao Senhor Jesus. Ao meu ver, a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. Porque o arrependimento abre caminho para o perdão ao Senhor Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro pregando, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, quando vierem os tempos do refrigério da presença do Senhor. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um coração endurecido, alguém que não crê, que rejeita a verdade, mesmo sabendo que é a verdade. É uma escolha deliberada em opor-se à pessoa de Jesus. Que eu e você tenhamos um coração sensível ao Senhor. Que eu e você possamos crer. Que eu e você permanecermos firmes na presença do nosso Deus. Porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois a árvore é conhecida por seu fruto. O fruto revela a essência da árvore.
assim como a nossa verdadeira natureza se revela através de nossas ações. Em Tiago capítulo 2, versículo 18, ele deixa isso muito claro, dizendo: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O nosso crer se revelará em nossas escolhas e estilo de vida diários. Assim como o fruto, a manga, revela a essência da mangueira, as nossas obras vão revelar a nossa essência. É importante ter em mente que uma vida virtuosa é fruto de um coração santificado. E, nesse sentido, o salmista, no Salmo 51, versículo 10, diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. O coração santificado é o resultado da atuação direta do Espírito Santo sobre nós. Então, se você quer saber se você nasceu de novo, observe como está o seu coração, as suas obras, a maneira como você se comporta, qual é a sua resposta ao pecado, como é a sua vida hoje em Cristo em comparação à sua vida quando você não estava em Cristo. Compare especialmente o seu estilo de vida com o que a Bíblia ensina. A Bíblia, como disse o salmista, é quem guia os nossos passos, quem ilumina o nosso caminho. Além do mais, as nossas obras são o espelho do nosso caráter, aquilo que nós somos de verdade. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quem nasceu de novo dá frutos dignos de arrependimento, à luz da Bíblia Sagrada. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. O coração é a fonte das nossas palavras. Isto é, as nossas palavras revelam a qualidade da santidade do nosso coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 29 está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, esse versículo orienta claramente contra o uso de palavras impuras, incentivando palavras que edificam e beneficiam os ouvintes. A palavra grega utilizada para torpe em Efésios capítulo 4, versículo 29 é sapros. Esse termo pode ser traduzido como podre, corrupto, depravado ou inútil. No contexto do versículo, refere-se a qualquer forma de comunicação que é destrutiva, prejudicial ou que degrada outras pessoas. A instrução é evitar tais palavras e, em vez disso, falar apenas o que é útil para edificar os outros, de acordo com as suas necessidades, para que beneficie aqueles que ouvem. Ou seja, a pessoa que tem o hábito de falar palavrão precisa santificar seu coração e, consequentemente, suas palavras. As nossas palavras revelam a verdade do nosso ser. Por exemplo, na crise, quais as palavras que saem da sua boca? Palavrão, maldição, negatividade, incredulidade ou fé? As suas palavras e as minhas na crise vão revelar a verdade de quem nós somos. Nesse sentido, Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz o seguinte: A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Há pais que amaldiçoam seus filhos com suas palavras, chamando de burro, de idiota, de preguiçoso, você não vai ser nada. Cuidado, pai, cuidado, mãe, a sua boca deve ser uma fonte de bênção. Quando Jacó está diante dos seus filhos, ele libera uma bênção específica para cada filho. E nós vemos que o futuro deles é de fato aquilo que Jacó profetizou. Muito cuidado com a maneira como você usa suas palavras, tanto no contexto familiar, como no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, na sua profissão, no exercício da sua fé, porque palavras revelam quem nós somos de verdade. O apóstolo Paulo, nesse sentido, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele diz: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sempre agradável,
temperada com o sal da verdade. A nossa palavra, o nosso falar deve ser influenciado por aquilo que a Bíblia diz. E quanto mais intimidade eu e você temos com a Bíblia Sagrada, mais o nosso falar é santificado por ela. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. O dia do juízo mencionado por Jesus refere-se a um tempo futuro de avaliação divina, onde cada pessoa será julgada por suas ações e palavras. Este conceito reforça a crença na existência de uma moral absoluta e de uma responsabilidade pessoal perante Deus. Jesus estabelece uma ligação direta entre as palavras e o destino eterno de cada pessoa. Ser justificado implica ser declarado justo ou inocente, enquanto ser condenado implica ser considerado culpado. Neste sentido, em Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, as palavras indicam o estado do coração e é um elemento-chave na avaliação de Deus. Palavras que refletem fé, amor e verdade são o fruto de um coração justificado, enquanto palavras que refletem ódio, falsidade e maldade são o fruto de um coração que não tem aliança com Deus. Logo, será condenado. Eu tenho uma mensagem bem completa sobre o poder das palavras na Bíblia. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir depois. Mas é muito importante que você tenha em mente esse princípio. O falar reflete a verdadeira fé. Aquilo em que eu e você acreditamos será refletido por nossas palavras. E nesse sentido, Tiago capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: Se alguém entre vocês pensa ser religioso e não refreia sua língua, mas engana seu coração, a religião desse tal é vã. No ensino de Jesus, a justiça de Deus considera o nosso falar. Perceba que Jesus diz que nós daremos conta por cada uma das nossas palavras. Isso é muito sério. Nesse sentido, é muito importante que eu e você cuidemos bem de nossas palavras. Muito bem mesmo. E quando, na verdade, nós proferirmos palavras de maldição, palavras torpes, palavrão, é muito importante que haja em nosso coração arrependimento. E nesse sentido, em Tiago capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Em nossos dias, o estereótipo de alguém que é cheio do Espírito Santo muitas vezes está na expressão da voz, na expressão corporal, na maneira como se comporta durante o culto. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que controla a sua língua. Olha que coisa sensacional. É alguém que controla a sua língua. Porque sim, há muitas pessoas com o estereótipo de ser cheio do Espírito Santo, mas são tolas no falar, são mentirosas, são blasfemas, são incrédulas. É muito importante que eu e você nos apeguemos ao que está escrito, para viver e praticar em nosso dia a dia. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Os escribas e fariseus frequentemente confrontavam Jesus, buscando desacreditá-lo aos olhos do povo ou colocá-lo em uma situação difícil. Neste episódio, eles se aproximaram de Jesus exigindo um sinal miraculoso como prova de sua autoridade divina. Jesus responde de maneira repreensiva, caracterizando o pedido por um sinal como uma marca de sua incredulidade e corrupção moral. Por isso ele destaca geração má e adúltera. Ao invés de atender ao pedido por um milagre espetacular, Jesus anuncia que o único sinal que será dado é o sinal do profeta Jonas, o qual ele explica posteriormente como sendo sua morte e ressurreição. Jesus critica a mentalidade que busca sinais miraculosos como condição para acreditar. A fé verdadeira não deveria depender de milagres visíveis, mas sim de uma compreensão mais profunda da mensagem e identidade de Jesus. A referência ao profeta Jonas é profundamente simbólica, apontando para a morte e ressurreição de Jesus como o verdadeiro sinal de sua autoridade e missão messiânica. Esse evento futuro serviria como prova definitiva para todos, superando qualquer milagre temporário.
O enfoque de Jesus no arrependimento e na fé, em contraste com a demanda por sinais milagrosos, desafia os líderes religiosos e o povo a reconsiderarem suas prioridades espirituais. Jesus convida todos a uma fé que se baseia na compreensão de quem ele é e na mensagem que ele traz, não meramente em demonstrações de poder. Esses versículos destacam uma tensão central no ministério de Jesus: o confronto entre uma fé genuína que aceita a pessoa e a mensagem de Jesus e uma incredulidade que busca sinais externos como condição para crer. Jesus rejeita essa demanda por sinais espetaculares como base para a fé, apontando para a sua morte e ressurreição como o verdadeiro fundamento da crença nele. Uma das coisas que Jesus está nos ensinando nesse texto é que a verdadeira fé supera a necessidade de provas materiais. Até porque até aquele ponto o Senhor Jesus já havia operado muitos milagres, inclusive diante deles, dos fariseus. Mas eles queriam algo exclusivo, eles queriam que Jesus fosse ali para apresentar um show para eles. E o Senhor Jesus nunca se propôs a isso. Com relação à fé genuína, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Os milagres podem fortalecer a fé, mas não substituem a fé interior. João capítulo 20, versículo 29 diz: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, que não viu nenhum sinal, que não viu nenhum milagre visível, mas que creu na mensagem do Evangelho. Porque a fé autêntica se baseia em confiança e não em demonstrações perceptíveis de milagres, entende? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: Porque andamos por fé e não por vista. Não é errado querer ver o agir de Deus, querer ver a manifestação do poder de Deus. Não é um erro, mas não deve ser uma imposição, digamos assim. Não deve ser algo fundamental para que eu e você creiamos. A Bíblia Sagrada é mais que o suficiente. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus se refere à história de Jonas, um profeta que tentou fugir da missão que Deus lhe deu, mas acabou no ventre de um grande peixe. Depois de 3 dias, Jonas foi vomitado pelo peixe e cumpriu a vontade de Deus ao pregar em Nínive. Jesus usa essa história como um sinal do que aconteceria com ele. Jesus utiliza a experiência de Jonas como um paralelo direto para prever sua morte, sepultamento e ressurreição. Ao afirmar que ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, ele antecipa sua crucificação, morte e ressurreição após 3 dias. Essa declaração é uma profecia clara daquilo que se tornaria o fundamento da fé cristã. Ao contrário dos milagres que os escribas e fariseus exigiam, Jesus aponta para sua ressurreição como um sinal definitivo de sua autoridade divina e missão messiânica. Ele indica que esse evento será a prova incontestável de quem ele é, muito além dos sinais milagrosos temporários que eles desejavam ver. Jesus está desafiando seus ouvintes a reconhecerem os sinais verdadeiros de sua identidade e missão, que não são meramente atos de poder, mas a realização da vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras e cumprida em sua vida, morte e ressurreição. Implicitamente, assim como a pregação de Jonas levou os ninivitas ao arrependimento, Jesus está chamando seus contemporâneos a se arrependerem e acreditarem no Evangelho, reconhecendo nele a realização da promessa messiânica. Mateus capítulo 12, versículo 40 é, portanto, uma poderosa declaração de Jesus sobre a centralidade de sua morte e ressurreição, como o cumprimento da profecia do Antigo Testamento e como verdadeiro sinal de sua autoridade e missão divinas. Nesse sentido, algumas coisas importantes aqui nós precisamos ter em mente. Primeiro, as profecias bíblicas revelam a soberania e a presciência de Deus. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, nos chama a atenção para isso. Ali está escrito: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio.
e desde a antiguidade as coisas que ainda não foram feitas, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Ao olhar para a vida de Jesus, o que nós vemos? A soberania de Deus, que Deus está no controle da história. Em segundo lugar, Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, deixando clara a sua divindade. Em Lucas 24, versículo 44, está escrito: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui eu quero destacar o propósito do Jesus e a Bíblia. O propósito do Jesus e a Bíblia é exatamente isso: deixar claro, por meio das Escrituras, que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus é soberano. Porque a Bíblia deixa muito claro que Jesus Cristo é o Senhor soberano de toda a história. Uma outra coisa importante é que a história de Jonas prefigura o maior milagre da história cristã, que é a morte e ressurreição de Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O maior milagre que o Senhor Jesus operou foi a sua morte e ressurreição. E é por meio da fé nesse ato que eu e você somos salvos. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Jesus contrasta a geração atual com os ninivitas e a rainha do sul, ressaltando a responsabilidade de reconhecer a presença e a mensagem divinas. Os ninivitas, ao ouvirem a pregação de Jonas, arrependeram-se e mudaram seus caminhos, evitando a destruição. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, viajou uma grande distância para ouvir a sabedoria de Salomão, reconhecendo a verdade e a grandeza daquilo que ouviu. Jesus declara ser maior que Jonas e Salomão. Enquanto Jonas foi um profeta relutante que eventualmente levou uma cidade inteira ao arrependimento, e Salomão foi conhecido por sua sabedoria divinamente concedida. Jesus é apresentado como superior a ambos. Ele não apenas prega o arrependimento, mas oferece a salvação através de sua morte e ressurreição. Sua sabedoria não é apenas de palavras ou parábolas, mas demonstrada através de atos de amor, misericórdia e o sacrifício final. Este trecho serve como um chamado ao arrependimento e ao reconhecimento da autoridade e sabedoria de Jesus. Assim como os ninivitas e a rainha do sul responderam ao chamado de Deus em suas vidas, Jesus está chamando sua geração e todas as gerações a reconhecer e responder ao maior de todos os chamados. Jesus adverte que no julgamento final, aqueles que reconheceram a verdade e se arrependeram servirão como testemunhas contra aqueles que rejeitaram a mensagem de salvação. Este é um lembrete sério da importância de viver de acordo com a verdade revelada por Deus. É muito importante ter em mente que o arrependimento sincero é fundamental para a transformação espiritual, e ignorar as mensagens da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, traz consequências eternas. Nesse sentido, o escritor aos Hebreus no capítulo 2, versículo 3, ele diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que a ouviram? Como nós escaparemos? A sabedoria verdadeira vem de reconhecer e seguir ao Senhor Jesus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, isto é, em Jesus Cristo. Sabedoria, meu irmão, minha irmã, não é impressionar pelas palavras. É primeiramente crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A resposta ao chamado de Deus determina nosso destino eterno, e isso é muito importante. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida.
O nosso primeiro e mais importante passo ao ouvir a Bíblia Sagrada, a mensagem da Palavra de Deus, é crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque essa é sim a decisão mais importante da nossa vida. Quando o espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Este versículo inicia uma parábola contada por Jesus para ilustrar uma verdade espiritual profunda. Aqui, o espírito impuro representa uma influência maligna ou pecaminosa que foi removida ou afastada de uma pessoa. O processo de sair do homem indica uma espécie de purificação ou libertação de um estado negativo. O fato de o espírito impuro andar por lugares áridos buscando repouso e não o encontrar é simbólico. Lugares áridos são ambientes desolados, vazios e sem vida, metaforicamente falando, e representam estados de descontentamento e falta de propósito ou satisfação. A busca infrutífera do espírito por repouso nesses lugares sugere que o mal não encontra satisfação ou descanso fora do ato de prejudicar ou habitar dentro de seres humanos. Em outras palavras, a maldade é inquieta por natureza e está constantemente procurando oportunidades para influenciar ou destruir indivíduos. Este versículo serve como introdução à ideia de que simplesmente remover uma influência negativa não é suficiente para garantir uma mudança duradoura ou positiva. É uma advertência sobre a importância de preencher o vazio deixado pela remoção do mal com algo bom, pois a ausência de preenchimento pode permitir que o mal retorne de forma mais intensa. Em um contexto mais amplo, Jesus está destacando a necessidade de uma transformação interna verdadeira, não apenas uma mudança superficial ou temporária. O Senhor Jesus está nos ensinando que a verdadeira paz não se encontra em lugares vazios. Só podemos encontrar paz verdadeira nele. E em João capítulo 14, versículo 22, ele mesmo disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." A satisfação exterior nunca preencherá a interior, pelo menos não no longo prazo. Uma casa maior, mais bonita, mais nova, pode trazer alegria por um tempo, mas no longo prazo ela não será suficiente para preencher o vazio que só Jesus pode. Isso pode ser aplicado a roupas, a salário, a lugares, o princípio é o mesmo. O vazio do ser humano só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. E em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, o sábio diz: "Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda." Ou seja, o desejo pelo ter nunca tem um limite, a não ser quando nós entregamos a vida a Jesus. Aí ele é o suficiente para nós. No contexto da parábola, lugares áridos simbolizam a futilidade da busca material. Isaías capítulo 55, versículo 2 diz: "Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?" O diabo, ele vai estar sempre buscando almas vazias, pessoas vazias, para influenciá-las e dominá-las. Eu e você precisamos estar cheios da pessoa de Jesus e ser satisfeito nele. Então diz: "Voltarei para a minha casa de onde saí." E chegando, a encontra desocupada, varrida e adornada. Uma alma vazia é um convite aberto para o mal retornar. Sim, a nossa alma precisa estar guardada por Jesus e somente por Jesus. Nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa pode proteger você e a mim do diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: "Nem deis lugar ao diabo." A única maneira de eu e você não darmos lugar ao diabo é preenchendo a nossa vida com Jesus. Nesse sentido, limpar é necessário. Mas limpar sem que alguém ocupe também não faz muita diferença. O que significa isso? Muitas vezes você ou alguém tem o conhecimento da verdade, sabe tudo sobre o evangelho. Muitas vezes eu tinha um amigo que ele estava na igreja há muito tempo. Ele até fazia tudo conosco, isso adolescente.
mas nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu perguntei para ele certa vez por que ele nunca fazia isso. Ele disse, por que não? Acho que não precisa. Eu disse, por que você fica aqui com a gente e tal, e participa de tudo? Ele disse, porque eu gosto. Ele até entendia a mensagem do Evangelho e gostava do ambiente da igreja. Ele só não queria compromisso profundo com Jesus e nunca chegou a confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Acontece que alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, ele acabou morrendo em um acidente. Pense nisso. Isso pode acontecer a muitas pessoas. Limpar é necessário, mas se Jesus não ocupar o espaço, não é o suficiente. Nesse sentido, Tiago capítulo 2, versículo 26 diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Há pessoas que ouvem o evangelho e ficam dizendo, meu tempo não chegou ainda, o dia não chegou ainda, como se elas fossem as donas de seu tempo, como se elas soubessem o que vai acontecer amanhã. A Escritura diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração como vossos pais fizeram na provocação do deserto. Se você ouve Jesus hoje, o convite do evangelho hoje, entende a mensagem hoje, não resista. Entregue sua vida a Jesus e confesse-o publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se você não ocupar a casa, o diabo virá ocupá-la. É importante ter em mente que a beleza exterior não protege contra a invasão interior. Não adianta só ir à igreja, gostar da igreja, ter amigos da igreja. Você precisa ter relacionamento com Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4 diz: o vosso adorno não seja o exterior, mas o homem oculto no coração. Ou seja, Jesus precisa morar dentro de mim, por intermédio do Espírito Santo. A desocupação espiritual é perigosa. Por isso em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. O diabo não está de brincadeira, ele não dorme, ele não descansa. Ele é muito focado no seu propósito de matar, roubar e destruir. Se eu e você não nos guardarmos em Cristo, nós seremos um alvo fácil. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Este versículo conclui a parábola que Jesus começou no versículo 43, enfatizando as consequências de uma purificação incompleta ou superficial da alma. Aqui a narrativa evolui para uma situação ainda mais grave. Depois de não encontrar repouso, o espírito impuro decide retornar à pessoa de onde ele saiu. No entanto, dessa vez ele não retorna sozinho, mas traz consigo outros 7 espíritos ainda mais malignos. A menção de 7 pode ser simbólica, indicando plenitude ou totalidade, sugerindo que a pessoa fica completamente dominada pelo mal, muito mais do que antes. O resultado é que o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Isso significa que a condição espiritual da pessoa, após a reocupação pelos espíritos malignos, é muito mais degradada do que era antes de qualquer libertação inicial. O ensinamento central aqui é uma advertência séria sobre a natureza cíclica e escalável do mal, se não for combatida de maneira eficaz e permanente. Jesus conclui a parábola com uma aplicação direta ao seu público dizendo: assim também acontecerá a esta geração perversa. Com isso ele adverte que a purificação superficial da vida espiritual, sem uma transformação profunda e o preenchimento com o bem, é insuficiente. Além disso, essa afirmação serve como uma crítica à superficialidade espiritual e à hipocrisia religiosa que ele observou na sociedade de sua época. A lição é clara: sem um compromisso verdadeiro com a transformação espiritual, os indivíduos e a sociedade como um todo correm o risco de cair em um estado de depravação ainda maior. Nós estamos vivendo na era dos remédios. Acredito que a indústria farmacêutica nunca ganhou tanto dinheiro quanto tem ganho hoje. As pessoas querem vencer tudo por meio de remédios, inclusive o pecado. Não estou dizendo que tomar remédio é pecado ou errado, eu não estou dizendo isso não, tá? Mas eu tenho percebido que há excessos nessa área. É muito importante que nós tenhamos discernimento espiritual, porque
coisas que só a palavra de Deus resolve. Somente Jesus resolve. Não há remédio nesse mundo farmacêutico, nada que possa resolver o problema do pecado ou da opressão demoníaca, por exemplo. O mal, ele se intensifica na ausência do bem. E há pessoas que não querem Jesus, que são vazias de alma, não se rendem à palavra de Deus, não se arrependem de seus pecados, tentam preencher seu vazio com pecado, com pessoas, com lugares. E querem tratar o seu vazio, muitas vezes, com remédios. Mas somente Jesus e o lavar regenerador da palavra pode curar uma alma ferida. E em Efésios capítulo 5, versículo 16 está escrito: remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso significa: apresse-se em buscar a Jesus. Todos os dias. Nosso maior anseio deve ser esse: buscar a Jesus. Diariamente. Constantemente. Além disso, meu irmão, minha irmã, ocupe-se com o bem. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Há muitas pessoas, inclusive cristãos, que passam o seu tempo, gastando o seu tempo, perdendo tempo com coisas fúteis. Invista seu tempo na prática do bem. Tanto para você mesmo, quanto para o próximo, para o reino, pregando o evangelho, servindo, sendo bênção na vida de outras pessoas. Porque a verdadeira mudança requer preenchimento com virtudes. 2 Pedro capítulo 1, versículos de 5 a 7 diz: acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade o afeto fraterno, e ao afeto fraterno o amor. Ou seja, precisamos ser intencionais em crescer na prática do bem, em ocupar nossa mente e as nossas almas com aquilo que vem do alto e não daquilo que é terreno. Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Mateus capítulo 12, versículo 46 serve como uma introdução a um ensinamento profundo de Jesus sobre os laços familiares no contexto do reino de Deus. Esse versículo coloca Jesus no meio de um ensino importante para uma grande multidão, mas a chegada de sua mãe física, Maria, e de seus irmãos introduz um elemento pessoal e familiar à narrativa. Eles estão do lado de fora, tanto literal quanto figurativamente, indicando uma separação física entre Jesus e sua família biológica no momento em que estão tentando alcançá-lo. Esse detalhe prepara o cenário para o que se segue nos versículos seguintes, onde Jesus usa a situação para ensinar uma lição espiritual profunda sobre quem ele considera ser sua verdadeira família. A menção da mãe e dos irmãos de Jesus procurando falar com ele destaca vários pontos importantes. Primeiro, a prioridade de Jesus. Mesmo diante da chegada de sua família, Jesus não interrompe seu ministério. Sua dedicação à missão que Deus lhe confiou é inabalável. Segundo, a acessibilidade de Jesus. Jesus estava acessível às multidões, ensinando e curando, o que demonstra sua disposição em servir e guiar todos os que o procuram. Terceiro, introdução ao ensinamento sobre a família espiritual. Esse momento introduz a ideia de que as relações espirituais superam as biológicas. Jesus está prestes a expandir a definição de família para incluir todos que seguem a vontade de Deus. Portanto, Mateus capítulo 12, versículo 46 não é apenas um detalhe narrativo, é um ponto estratégico para o ensino revolucionário de Jesus sobre a comunidade de fé, redefinindo a concepção de família em um contexto espiritual. Este versículo nos convida a refletir sobre a natureza das nossas relações com o Senhor e com os outros na igreja, enfatizando a importância de seguir a vontade de Deus acima de laços familiares terrenos. Uma grande lição nesse ponto que eu aprendo é que a presença física nem sempre significa proximidade espiritual. Sim, perceba que a aproximação de Maria e dos irmãos naturais, irmãos terrenos de Jesus, não significava que eles tivessem uma ligação profunda de fé naquele momento. A ligação profunda de fé naquele momento era com as pessoas que estavam lhe ouvindo. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7,
O Senhor Deus avisa a Samuel que ele vê o coração e não a aparência. E nesse sentido, é importante ter em mente que na jornada com Jesus precisaremos fazer escolhas importantes sobre a quem vamos agradar, se a Deus ou se as pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão incluídos os nossos familiares. Precisamos nos posicionar, porque seguir a Jesus exige tomar a cruz diariamente. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Os verdadeiros relacionamentos muitas vezes superam os laços de sangue. No meu caso, por exemplo, já sirvo a Jesus há mais de 2 décadas. Há irmãos da igreja que são mais próximos a mim do que meus irmãos de sangue. Eu acredito que o mesmo deve acontecer com você. E por que isso acontece? Porque no reino de Deus nós fazemos parte da família de Deus. Não há mais judeu, nem grego, nem bárbaro ou cita. Todos somos um só corpo em Cristo. Olhando para a história do Antigo Testamento, nós vemos Ruth. E por que eu cito Ruth? Porque Ruth era uma moabita, não fazia parte do povo de Israel. Logo, era uma gentia que não estava incluída na promessa de forma original. Mas em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, nós vemos que Ruth escolhe permanecer com Noemi ali, mostrando uma conexão que vai além dos laços de sangue. Ela escolhe voltar com Noemi para Judá, para tentar a sorte ali com sua nora, com sua sogra, ao invés de se distanciar dela. Porque com a morte dos filhos de Noemi, não havia mais uma ligação natural entre elas, digamos assim. Mas Ruth escolheu segui-la, pousar onde ela pousasse, seguir inclusive ao seu Deus. O Senhor Jesus, ele desafia as expectativas e normas sociais. Nesse sentido também, em Lucas capítulo 5, versículo 32, ele deixa bem claro que veio chamar pecadores e não justos, desafiando a crença que estava enraizada no contexto religioso daqueles dias. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, disse o Senhor. A espiritualidade molda as nossas verdadeiras famílias. Sim, a nossa fé deve ser um parâmetro também para os nossos relacionamentos pessoais. Porque muitas vezes há pessoas na nossa família que não querem Jesus, que zombam de Jesus, que escarnecem de Jesus. E que muitas vezes querem corromper nossos filhos e filhas, distanciá-los de Jesus. E é sábio distanciar-se de pessoas assim. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: em Cristo não há judeu nem grego, todos são um. Ou seja, não se sinta mal por tomar a decisão de se distanciar de alguém da sua família que não quer Jesus, ou que quer distanciar você de Jesus. Não se sinta mal por tomar essa decisão para proteger seus filhos e filhas, porque isso é agradável ao Senhor. Veja o chamado de Deus a Abraão. O Senhor Deus o tirou de Ur dos Caldeus, de um ambiente idólatra, para cumprir nele sua promessa. Muitas vezes esse distanciamento é necessário para que a nossa fé e a nossa família sejam poupadas. Josué tomou essa decisão. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. A obediência a Deus cria laços mais fortes que o genético. Por exemplo, hoje tem um irmão em Cristo meu, que é pastor, no interior do estado de São Paulo, Rony. Nós não somos irmãos de sangue, mas crescemos como irmãos. A nossa distância de conversão é de 2 meses, eu acredito. Nós crescemos juntos na fé, servimos juntos no mesmo grupo de evangelismo, tivemos o mesmo fundamento, o mesmo discipulado. Nós dormimos em campos missionários juntos várias vezes. Nós tivemos várias experiências de fé. Enfim, o que eu quero dizer é que Rony, embora não tenha nascido do ventre da minha mãe, é meu irmão.
A distância, hoje ele serve no interior do estado de São Paulo e eu continuo aqui na Paraíba. Mas essa distância não é suficiente para apagar o laço e o amor que nós sentimos um pelo outro, entende? Ele, inclusive, é pai do segundo filho agora, Davi. E isso, o que eu quero dizer dando esse exemplo, é que a obediência a Deus cria laços mais fortes que os genéticos. Sim. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: Abraão obedeceu o chamado de Deus, tornando-se pai de muitas nações pela fé. Você já parou para pensar nisso? Abraão, de maneira biológica, só teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Mas pela fé, ele é pai de nações, entende? É inclusive nosso pai. E por que isso? Porque o relacionamento com Jesus cria laços mais fortes que o genético. Ser família de Jesus é seguir a vontade do Pai Celestial. Jesus disse isso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de meu Pai. João capítulo 14, versículo 23, o Senhor Jesus diz: quem ama a Ele e guarda a sua palavra, esses serão amados pelo Pai. Então, ser família de Jesus é muito mais profundo e importante do que ter ligação genética com alguém. A fé compartilhada nos une como irmãos e irmãs em Cristo. E nesse sentido, Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando eu estava, antes de servir a Jesus, eu me sentia muito sozinho, muito abandonado, eram sensações da minha alma, tá? Mesmo tendo uma grande família, mas quando eu entreguei a vida a Jesus, foi diferente. Eu me senti parte de um corpo. Eu me senti parte da igreja. Eu sei que a igreja ela tem muitos problemas. Sei de verdade. Mas estar em Cristo e servir na igreja lhe faz entender melhor o que é ser família de Deus. Vamos orar? Pai Santo que estás nos céus, nós lhe agradecemos pela tua palavra, viva e eficaz, que nos ensina, consola e guia em todos os momentos. Ao refletir sobre Mateus 12, somos lembrados da profundidade do teu amor e da verdadeira essência da família no teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a viver segundo os ensinamentos de Jesus, que estendeu sua mão aos discípulos e os chamou de família, mostrando-nos que aqueles que fazem a tua vontade são nossos verdadeiros irmãos, irmãs e mães. Ensina-nos a valorizar e cultivar nossas relações espirituais, reconhecendo que nossa comunhão com o Senhor e a obediência à tua vontade nos une de maneira mais profunda do que os laços de sangue. Que possamos ser um reflexo do teu amor, acolhendo a todos como parte da nossa grande família em Cristo. Fortalece-nos para que sejamos fiéis em fazer a tua vontade, seguindo o exemplo de Jesus, que priorizou o teu reino acima de tudo. Nós oramos assim crendo. Em nome de Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 12, nós vemos o Senhor Jesus deixar muitas coisas claras, mas inclusive o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Há muitos cristãos que não têm vivido o bom plano de Deus para as suas vidas, o seu bom chamado. Mas a melhor versão da sua vida será vivida dentro do projeto de Deus. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, é o guia que você precisa para que possa viver aquilo para que Deus criou você. Se você quer mais informações sobre ele, acesse o link que está na descrição. Voltando ao estudo, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Eu sou família de Deus e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.